Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Mais uma noite que o Senhor permitiu que a gente venha aprender no seu tempo, né? Mas não podemos entrar na presença do Senhor de qualquer forma. Vamos iniciar o período de oração para que a presença do Senhor, que já se faz presente, né, seja reverenciada. Aquele que puder curvar sua cabeça, oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja sempre o teu santo e adorável nome, Senhor. Pai, mais uma vez entramos aqui na tua casa, primeiramente pedindo perdão, Senhor, pelos nossos erros e as nossas falhas, Senhor, para que a nossa oração, Pai, para que as nossas petições, Senhor, possam chegar diante de Ti, Senhor, pois queremos cada vez mais, Senhor, nos aproximar de Ti, cada vez mais conhecer, Pai, e prosseguir em conhecer a Tua palavra, Senhor. E aqui estamos, Senhor, para mais uma quinta-feira de estudo, Pai. Estudo esse, Pai, que é totalmente dependente, Senhor, da Tua presença, Senhor, do Teu Espírito Santo, Pai. Por isso, Deus, a gente peça, Pai, que em nome de Jesus Cristo, o Teu Espírito Santo venha, Pai, sobre a vida do pastor que vai ministrar mais um ensino nessa noite, Pai. Venha sobre as nossas vidas também, Senhor, abrindo o nosso coração, Pai, os nossos ouvidos ao entendimento do ensino que vem do céu, Pai, para que cada dia mais, Senhor, possamos ficar alicerçados na fé, Pai, com conhecimento pela Tua palavra, Senhor, porque o crer também é conhecer, Pai. Nos ajude, Pai, nessa noite, para que a gente possa cada dia mais, Senhor, nos aproximarmos do Senhor, para cada dia mais, Senhor, podermos anunciar a nossa fé lá fora, Pai, e poder, Pai, espalhar as boas novas, Pai, porque há muitas pessoas ainda, Senhor, para serem resgatadas das trevas para a Sua maravilhosa luz, assim como nós fomos um dia pela Tua misericórdia. Por isso entregamos em Tuas mãos, Senhor, pedimos, Pai, que os Teus anjos, Pai, estejam aqui, Pai, acampados ao nosso redor, para que nada, Pai, nenhum espírito maligno venha tirar a nossa atenção, Pai, venha tentar nos atrapalhar o entendimento. Assim nós oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém, e graças a Deus, Senhor. Salve, irmãos, com a paz do Senhor Jesus, amém, amados? Glória a Deus, glória a Jesus. Amados, abra a palavra de Deus, do Evangelho Eterno de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas 10, versículo 25 e 26. Lucas 10, versículo 25 e 26. Todos, amém? Diz assim então a palavra do Senhor. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como leis? Abra junto comigo também lá em Mateus capítulo 10, versículo 28. Acredito que boa parte dos irmãos já leram esse texto. Uma palavra forte que Jesus profere. Todos? Amém? Diz assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Amém? Podem se sentar, amados. Aleluia. Irmãos, todos esses assuntos que nós estamos abordando, eles fazem parte de um contexto escatológico. E a pergunta do doutor da lei, por mais que ele não tivesse o real interesse pela vida eterna, que o texto é muito claro, Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, percebe que havia uma malícia no coração dele, não havia uma verdade, não havia um interesse pleno, puro, santo, verdadeiro, como também foi o jovem rico. Ele chega diante do Senhor e ele também tem um desejo pela vida eterna. Jesus Cristo fala: tu conhece os mandamentos? Eu conheço, desde a minha meninice. E ele se entristece porque ele possuía muitas posses e de fato não manifestou aquele interesse pela vida eterna.
E esse assunto é importante e talvez alguns de nós, tomara que não, mas acredito que alguns de nós possa ter dúvidas sobre talvez esses questionamentos que eu coloquei aqui. Dicotomia. Quem já ouviu falar sobre dicotomia? Nunca ouviu falar? Só o Marcelo ouviu falar? Nunca ouviu não, Vitor? Tricotomia. Já ouviram falar? Irmão Genilson já, Marcelo. Nunca ouviram falar sobre isso? Acho que eu até falei um pouco na semana passada sobre isso. A alma pode sair do corpo, e aqui não deu para escrever, mas se sim, em que circunstâncias a alma ela pode sair do corpo? Se a gente entende que a alma pode sair, agora, em que circunstância a alma ela pode sair do corpo? O sono da alma é uma verdade bíblica? Porque há igrejas que acreditam, eu vou tratar dessa maneira, igrejas que acreditam que após a morte a alma não se mantém viva, ela entra em estado de sono e ela só vai ressuscitar no retorno de Cristo. Será que a Bíblia afirma isso? Será que de fato é essa a verdade que a Bíblia nos ensina? E mais, a alma é imortal ou a alma também perece? Então, são questionamentos que são no mínimo reflexivos para nós. E aí o que está escrito na lei, como a gente lê. E nós lemos aqui, por exemplo, nós lemos Mateus 10, 28. Alguém ainda está aberto aí? Eu deixei em Lucas. O que está escrito aí? Alguém grita aí. O que Jesus disse? E não temais os que matam o corpo, mas não tem poder para matar a alma. Temei antes aquele que tem poder, aquele que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Destruir. Tem uma outra versão diferente? Fazer perecer. Destruir. E Jesus utiliza uma outra palavra. Temei antes aquele que pode fazer matar o corpo e a alma, né? Então, quando o corpo morre, ele deixa de manifestar vida. Mas Jesus também fala sobre matar a alma. Mas ele vai explicar como. Mas só que alguns entendem que quando Jesus diz destruir, significa extirpar, acabar, não mais existir. Agora, será que de fato a Bíblia afirma isso? Então, essas pequenas palavras que a Bíblia às vezes cita, mano, se a gente simplesmente ler ela só no português e fazer uma exegese equivocada e não entender de repente o macro ou o todo, ou nem pesquisar, e hoje a gente tem elementos para isso, amado. Por mais que, por exemplo, a gente não possa comprar uma enciclopédia bíblica, ou comprar de repente um dicionário de grego hebraico, que possa nos dar ferramentas para elucidar, esclarecer um pouco mais o nosso entendimento, a gente pode de repente baixar um aplicativo que pode nos ajudar a interpretar adequadamente a Bíblia. Porque Jesus ali não diz de aniquilar a alma, destruir a alma. Tem uma série de outros adjetivos que significa perecer. Perecer é diferente de destruir. Entende? Então tem uma série de adjetivos que o original quer dizer. Porque a Bíblia não foi escrita em português. O Novo Testamento foi escrito em grego. Então a gente tem que pesquisar no grego o que o grego quer dizer. Então a alma, o ensino da alma, a doutrina da alma, ela é muito interessante. A gente deve, numa certa medida, procurar interpretar da maneira mais correta possível. A etimologia da palavra no hebraico, alma, significa nefesh, talvez seja essa a pronúncia, que significa alma, ser, vida, criatura, pessoa, apetite, mente, ser vivo, desejo, emoção, paixão, aquele que respira, a substância ou ser que respira, o ser interior do homem, vida no sangue, o próprio homem, ser, pessoa, indivíduo, lugar dos apetites, lugar das emoções, lugar das paixões, atividade da mente, atividade da vontade e atividade do caráter. Só isso significa a palavra alma. Ou melhor, tudo isso significa a palavra alma. Então, quando a Bíblia vai tratando disso, nós podemos entender que a alma, essa essência
imaterial, incorpórea, ela fala de toda a completude do homem. O grego também aponta para isso. A palavra grega, ela significa respiração, fôlego de vida, força vital, que anima o corpo e que é reconhecida pela respiração, que é a imagem de pessoas, vida, aquilo no qual a vida, ser vivo, alma vivente, alma, lugar dos sentimentos, desejos, afeições, aversões do nosso coração. E lá no grego ainda tem um detalhezinho, olha só, a alma como essência que difere do corpo não é dissolvida pela morte distinta de outras partes do corpo. Distinta de outras partes do corpo, no grego. E nós vemos, às vezes, pessoas com doutorado, mestrado, muito mais capacitada, formada, do que qualquer um de nós aqui, que às vezes, eu não sei se por maldade, eu não sei se por já ser doutrinado naquela comunidade de fé, interpreta argumentos bíblicos de uma maneira totalmente deturpada. Um deles, esse versículo que nós lemos de Mateus 10, 28, que eles acreditam que a alma, ela é destruída. Esse que vai falar é destruída, extirpada, aniquilada, deixa de existir. Agora, a Bíblia aponta isso, né? Então vamos lá. Poucos irmãos aqui ouviram ou leram sobre o conceito de dicotomia e tricotomia. É um desdobramento da teologia, junto com o conceito filosófico, que trata de todo o ser do homem. A dicotomia fala que o homem é formado de duas matérias que subsiste em um único ser, que é a alma e o corpo. Isso é dicotomia, dois elementos, massa e alma. Isso é dicotomia. Já os tricotomistas acreditam que a completude do ser humano, do ser do homem, ele não é formado só de alma e corpo, mas é formado de corpo, alma e espírito. Então, assim, o que a Bíblia diz sobre isso? Qual é o melhor pensamento? É o dicotômico? É o tricotômico? Irmãos, eu confesso que a Bíblia não aponta muitos elementos para a tricotomia, aponta muito mais para a dicotomia, mas tem os dois. Tem os dois, entende? Quer ver? Vamos pegar uma referência aqui sobre dicotomia. Gênesis capítulo 2, vai lá. 2,7. Fez o dever de casa, né, agora? Leia, amado. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. O homem foi feito alma vivente. Alma vivente. Então vamos lá. E formou, olha isso, formou o homem do pó da terra. Aqui ele fez que matéria primeiro? Ele fez o corpo. Fez o corpo do pó da terra. Logo após formar o corpo, a Bíblia diz: e soprou em suas narinas o fôlego de vida, o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então ele soprou a outra parte do homem para o homem se completar. E a Bíblia trata muito como alma, e alguns textos, espírito. E a partir dali o homem se tornou uma alma vivente, porque Deus soprou o fôlego de vida. E nós lemos aqui o texto de Mateus 10, 28, que também cita as duas matérias, dicotomia, o corpo e a alma. Jesus disse: não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Ele cita as duas matérias. E há uma série de outros versículos que aborda esse conceito, né, teológico, filosófico da dicotomia. Mas tem outros textos aqui, por exemplo, esse aqui, 1 Tessalonicenses 5, 23. Vai lá.
Achou, Miguel? Achou o texto aí? 1 Tessalonicenses 5:23. Oi? Não entendi. Aí é tricotomia, não. Vai tirar um 10. Vai tirar um 10. Olha o que a Bíblia diz. E o mesmo Deus de paz vos santifique. É interessante isso aqui, olha só. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E ele vai falar o que é esse tudo. E todo o vosso espírito, e alma, e corpo. Ele citou os 3 elementos. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui Paulo, ele não omite, ele é muito claro naquilo que ele entende. Ele diz que o próprio Deus, o Deus de paz, tem a capacidade de santificar o homem em todo o nosso ser, em toda a sua totalidade, espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda. Um texto muito conhecido também que fala, Cris. Esse termo tricotomia, ele também é citado no Antigo Testamento ou só no Novo? No Novo eu não achei nenhuma referência clara. Por exemplo, no Novo, quando você vê textos sobre Mas esse aqui que o senhor leu agora é tricotomia. Gênesis, Não, Tessalonicenses. tricotomia. Não, mas no Antigo Testamento também cita? Não. Ele está falando sobre o Espírito Santo. Aí, não. Quando ele fala o Espírito aqui, não está falando de ser não é o Espírito Santo? Não. O original ali não é. Quando é o Espírito Santo, geralmente a letra ainda está em maiúsculo. Então ele está tratando de todo o ser do homem. Entende? Quando você lê e pega as referências sobre alma no Antigo Testamento, são cerca de 780 referências. Eu não vou dizer que eu li todas elas, mas li bastante delas. E em nenhuma você lê corpo, alma e espírito. Você vai ver a alma do homem, a minha alma engrandece o Senhor, a minha alma tem sede de ti. Não tem, a minha alma, o meu corpo, o meu espírito tem sede de ti, por exemplo. Entende? Não tem. Eu não vi nenhuma referência ligada, principalmente no Antigo Testamento, nos Salmos, onde está a maior parte deles. E no Novo Testamento tem poucas referências. Tem essa aqui e tem essa outra aqui de Hebreus 4. Hebreus 4:12. E se alguém leu ou achou, por favor, amado, nos ajuda que isso aí. Pastor, tem esse texto aqui, eu lembro e tal. Isso é muito importante para a gente. Está em maiúsculo. Diga-me. A parábola do livro do lado, ou no livro de Mora, é citado corpo e alma. Corpo e alma. A alma, o corpo morre, é sepultado. E a alma, ela vai para o Hades. E ali a gente já foi para o final, né, mano? Vocês também não é mole não, cara. E ali a gente vê que a alma não está dormindo. Ela está acordada. Né? Mas ali, corpo e alma. Vamos lá, Hebreus 4:12. Todos, amém? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medula, que é um eufemismo para corpo, matéria, e é apto para discernir, e olha isso aqui, é apto para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então o que ele quer dizer é, a palavra de Deus, quando ela entra no ser do homem, ela vai aonde a psicologia não pode ir, aonde o terapeuta não pode ir, aonde, qual a outra matéria que trata também do ser do homem? Psiquiatra não pode ir, ela vai lá, na divisão da alma, do espírito, juntas e medula, e ela dá discernimento do coração do homem. A palavra de Deus faz isso, que é o próprio Deus faz isso. Fala. Então, só aí está citando a tricotomia. Aqui está citando tricotomia. Divide a alma e o espírito. Sim. E juntas e medulas, é o corpo. Corpo, matéria, tricotomia. Então, há muita pouca referência sobre a tricotomia, mas não deixa de ter.
Não deixa de ter. Tem. Mas tem muito pouca. Essas duas são as mais conhecidas. Eu não achei uma outra. Se algum irmão achar depois, ou achar agora, seria bem importante a gente estar absorvendo. Mas o que eu queria trazer para os irmãos tem esses dois conceitos. E nenhum dos dois estão errados. Entende? Nenhum dos dois está errado. Tem os dois. Pastor, que é algo que é espírito. Então, é isso que a gente está entrando para decifrar. É isso que a gente está entrando para decifrar. E vamos decifrar. A alma é o sangue? Não. O espírito é o corpo? Não. Sangue está ligado à matéria, ao corpo. Né? Em Levítico fala muito que a vida está no sangue. A vida está no sangue. Levítico fala muito sobre isso. Por quê? Porque quando se corta e sai o sangue, sai a vida. E se você recebe sangue, você recebe vida. Então, pegando todo esse arcabouço entre tricotomia, dicotomia, o que é alma, o que é espírito, esses conceitos aqui, que eu li do original, principalmente aqui no Antigo Testamento, alma. Alma no hebraico significa alma, ser, vida, criatura, pessoa, apetite, fala de vontade. Mente, fala de pensamento. Ser vivo, desejo, está ligado à vontade. Emoção. Aí, quando liga aqui, emoção, paixão, vontade, teólogos entendem que isso está ligado à alma, não ao espírito. Os que geralmente são da área da tricotomia. Eles entendem que toda essa parte aqui, paixão, emoção, vontade, desejo, está ligado à alma, os nossos pensamentos, a nossa emoção. Agora, a mente, a vida, que é imortal, está ligada ao espírito. Ao espírito. Só que entra uma grande dificuldade quando entra lá onde o Fernando falou. Quando o corpo perece, a alma ela vai ter o seu destino. Após a morte, sexo e juízo. Não diz a Bíblia em momento nenhum que a alma vai para um lugar e o espírito para outro lugar. Vai a alma. Vai a alma. Então eu confesso que por muito tempo eu fui muito mais apegado ao conceito da tricotomia, mas a dicotomia faz um pouco de mais sentido, em que o espírito do homem ali também reside por causa da natureza caída, as paixões, as vontades, os desejos, e o processo de santificação traz essa mortificação do desejo equivocado, da paixão equivocada, das emoções equivocadas. Quando nós estamos no centro da vontade do Senhor, o domínio próprio equilibra tudo isso. Aí o Espírito faz com que o corpo tome a conduta correta. Agora, se o Espírito do homem não estiver no centro da vontade do Senhor, vai fazer só lenha, mano. Vai fazer só lenha. É onde o homem dá morto aos seus próprios pecados. Eu não sei se vocês viram isso daqui, essa matéria. Acho que foi ano passado, morreu um capoeirista daqui de Niterói. Foi morto. E a Polícia Civil conseguiu descobrir que quem mandou matar esse capoeirista foi a própria irmã. Eu fiquei assim. Quem viu essa reportagem? Você viu? Eu vi esse dia Eu vi hoje. Rapaz, eu fiquei assim de queixo caído. Ela foi no enterro e ela chorou. Foi no enterro, saiu da delegacia, deu uma entrevista. Aí parecia que estava triste, dopada, né? Porque estava abatida com a morte do irmão. Por causa de dinheiro. Ela roubou ele e ela não queria ser descoberta e ela matou ele. Então, como que pode o ser humano chegar nesse nível, amado? Porque o seu espírito está desconectado da vontade do Senhor. As suas emoções, suas paixões, seu pensamento está totalmente inclinado para o mal. Porque ele está fora do centro. E por que você entende isso? Porque é no espírito, amado, que Deus fala com o homem. Deus não fala com o homem na carne, Deus fala com o homem no espírito. É no espírito. Só que o homem no pecado, ele está morto. E só o Espírito de Deus para fazer esse homem ressuscitar. Senão ele continua morto.
Esse texto aqui é lindíssimo. Abre comigo, Provérbios 20. Versículo 27. Pastor, Oi? eu sempre entendi, não sei se está correto, que o homem, que o espírito era. Tem um texto que fala lá em Ezequiel, do Vale dos Ossos Secos, Sim. que ele faz o corpo juntar os ossos, né? Faz o corpo viver, mas eles estão sem vida. Aí o espírito vem e dá vida àqueles que estavam mortos. Lá em Eclesiastes fala que o corpo vai ao chão e o espírito volta a Deus. A Deus que o deu. A única forma que eu entendi de conciliar isso foi da seguinte forma: que o corpo provém da terra, o espírito como uma força divina que faz aquele corpo viver, e a alma, Ou como uma essência, né? uma essência, Uma essência. e a alma sendo é o lugar onde que a gente toma as nossas decisões, as sensações. Sim. E quando a alma, né, na razão dela, se afastando de Deus, o Senhor tenta se reconectar com o homem através do Espírito. Sim. Por isso que fala do Espírito do homem se reconectar ao Senhor. Então, por causa dessas passagens, eu sempre vi como corpo, alma e espírito. Sim, sim, sim. Por isso que eu digo, nenhuma nem outra está errada. A grande questão é que nós não encontramos muitos elementos teológicos no Novo Testamento para isso. Pode ser por isso que é um conceito teológico e filosófico. Você filosofou e teologou em cima desse conceito. E isso é um conceito filosófico e teológico. Então, tem esse arcabouço de conceito, que é um conceito filosófico, debaixo de alguns entendimentos teológicos, mas no Novo Testamento, por exemplo, a gente não tem. Não tem mais elementos bíblicos que possam nos referendar. Entende? Pastor, Oi. a gente pode entender que essa alma é sobrenatural, É o quê? que a alma seja o sobrenatural da nossa vida, Sim, sim. porque quando se fala de sentimento, né? E aí a gente começa a imaginar das coisas que acontecem há anos, né? Desde o tempo da vida, uma pessoa tem que viver a vida do outro, ser tão ruim, ela está sem alma dela, sem nada. Porque Como é que é? Repete de novo essa fala aí, menino. quando uma pessoa tem coragem de ser tão perversa, tão maligna, né? Vai lá, tira a vida da outra, faz tanta perversidade, é como se a alma não tivesse nela. Não matar. E Né? tá. Tem sentimento. Alma ruim, matar ali. Faz coisas terríveis, né? Como se ela vivesse ali. Mas Por ela exemplo, não né? tem. Os psiquiatras dizem que um psicopata é uma pessoa que não tem sentimento, né? Ele tem a ideia distorcida da realidade. Que é a ideia distorcida da realidade. Se a gente for trazer isso para a teologia, a gente não vai entender que ele não tem sentimento, ele tem alma. A questão é que essa pessoa, né, e a psiquiatria vai entender que é uma patologia, uma doença. Aí, olha só, amado, como é que entra? Olha só onde que a gente vai entrando. Se é uma patologia, se é uma doença, ele vai ser considerado inebutável, não é isso? Então, uma pessoa que faz diversas atrocidades, vamos pegar aí um exemplo, o maníaco do parque, por exemplo, fez coisas hediondas, até necrofilia ele praticou. Se ele é um psicopata, se a gente for trazer para a teologia, ele vai ser considerado inebutável. Entende? Então ele vai ser salvo, porque tem uma doença, uma patologia. Entende como é que é delicado essa questão? Entende o que eu quero dizer? Entendi, mas não condiz, né? Não condiz. Exatamente, não condiz. Se fosse inconsciente. A questão é que ele tem alma. A questão é que o homem está tão imergido no pecado, é como se ele não tivesse alma. É como se tem muitos traficantes que têm apelido assim, sem alma, né? Por quê? Porque é perverso, é ruim, é maligno. Mas para Deus ele não é inimputável. Ele vai responder pelas ações dele. Entendeu? Exatamente. A dicotomia e a dicotomia não sejam contrapontos, seja um ponto especificando mais o outro. Ou corroborando um com o outro.
Entende? Por isso que eu entendo que nenhum conceito e nenhum outro é errado. Talvez eles corroborem. E esses elementos bíblicos aqui nos ajudam um pouco a esclarecer quem de fato nós somos. Com Deus ou sem Ele. Entende? Então, parte muito desse pressuposto. Provérbio 20, todos acharam? 27. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Olha isso, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor, que esquadrinha todo o interior até o mais íntimo do ventre. Numa outra versão, na versão NVI de 2011, diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Eu estou falando que é alma. É alma. Então entende que no Antigo Testamento, alma, espírito, ele quer dizer da mesma coisa? Quer dizer da mesma essência? Não são coisas distintas. E diz que esse espírito é a lâmpada do Senhor. A lâmpada que ele está falando é essa nossa, é a lâmpada do Antigo Testamento, que necessitava de azeite para brilhar. Quando o azeite, que é o Espírito Santo, entra no homem, o homem passa a brilhar da maneira que Deus o criou para si. Agora, sem ele, é uma lâmpada apagada, sem exercer a sua função, que é de brilhar, que é de iluminar. E diz que Deus vasculha cada parte do seu ser. Lembra do profeta Samuel? O que aconteceu lá? Quando ele foi ungir um novo rei de Israel. O que aconteceu lá? Vocês lembram o que aconteceu? Lembra não, Cristo? O profeta Samuel foi ungir um novo rei de Israel. O novo. Isso aí. Deus avisa para ele que o novo rei de Israel está lá na casa de Jessé. Lembra? Aí tem os outros irmãos de Davi que estão lá. E Samuel vê um. Eliabe, se eu não me engano o nome dele, forte, bonito, de ombro, mas está em casa, né? Preguiçoso. Samuel vem e fala: eis ali o novo rei de Israel. O que Deus grita e vê? Não atentes para a, porque o homem vê só a. Aí ele diz: e eu vejo o coração. Coração, o que ele está querendo dizer? A alma, o espírito, quem na verdade ele é. O que Deus está querendo dizer é: ele pode ter aparência de rei, altura de rei, falar como rei, mas não tem coração de rei. Quem tem coração de rei? Está lá fora, tá? Então, essa nossa essência que de fato mostra quem nós somos, e é ali que Deus de fato se comunica conosco. É ali. Fora dali não tem como. Nosso irmão Jó também deixou uma referência muito importante. Jó 32:8. Alguém me arruma um bolinho d'água, por favor? Jó 32:8. Diz assim, vou ler essa versão aqui. Contudo, o homem tem um espírito, e o sopro de El Shaddai, o Todo-Poderoso, lhe proporciona entendimento. O homem tem um espírito, e a inspiração, numa outra versão, do Todo-Poderoso, o faz entendido, lhe dá entendimento. Então, só Deus traz lucidez ao nosso espírito morto, amado, porque fora dele a gente não tem entendimento. Irmãos, quem de fato passou, os irmãos estão aqui, passou pela experiência de um novo nascimento, entende quem você era antes, como você entendia, como você via, como você vivia, e depois que você nasceu de novo, você tem uma outra perspectiva. Por quê? Porque o Espírito de Deus te deu esse entendimento. E aonde que ele te deu? No seu espírito. Efésios 2 diz que nós estávamos mortos nas nossas ofensas e pecado. Passa a se sentir vivo de verdade. Oi? Passa a se sentir vivo de verdade. Vivo de verdade. Vivo de verdade. Exatamente isso. Provérbios 1:21, texto muito conhecido por nós aqui. Convertei-vos pela minha, e eis que derramarei sobre vós
e vos farei saber as minhas. Aonde que ele vai derramar? No nosso espírito. E a partir daí a gente ressuscita novamente. Então a lâmpada do Senhor é o nosso espírito. O encontro de Jesus com a mulher samaritana, lembra uma fala importante de Jesus ali também? Ela falou, nossos pais dizem que a gente tem que adorar aqui. Os samaritanos dizem que a gente tem que adorar lá. Aonde é que a gente tem que adorar? Aí Jesus diz, o Pai, não, ele diz assim, a hora vem, agora é, em que o Pai procura os, mas que adora onde? O Espírito em verdade. Aonde que é? No Espírito, no interior, o nosso ser, é ali. Essa referência aqui também é importantíssima, 1 Coríntios 15, 14, 15. Alguém achou? Lê aí pra gente. Estou bebendo um pouquinho de água. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, note que o apóstolo Paulo, e ele está falando de ordem de culto. Ele diz que farei? Orarei com o Espírito? Sim, mas também orarei como entendi. Que entendimento que ele está querendo dizer? O entendimento escriturístico da palavra. Isso vai referendar a minha oração e a minha adoração. Aí ele vai falar, cantarei com o Espírito? Vou fazer uma pergunta? Sim, mas também cantarei com o entendimento. Qual o entendimento? O escriturístico. Senão não faz sentido. A minha adoração sem entendimento escriturístico, ele não vai fazer sentido, não vai chegar. Eu ensinei aqui sobre os fundamentos da oração bíblica. Qual é a oração bíblica? A oração que está pautada na palavra, de acordo com a palavra. Se não adianta orar, mano. Tem um texto de Provérbio que diz que até a oração do tolo, ela é o quê? Por quê? Porque o tolo ora segundo a sua vontade. Entende? A alma dele está desconectada. Ele não tem entendimento. Então ele não vai orar com o entendimento. Ele vai orar segundo a vontade dele, não de acordo com a vontade do Senhor. Então isso é importantíssimo. E para onde que nos leva isso? O processo de santificação. Se não haver o processo de santificação, o nosso espírito, que uma vez foi ressuscitado, vamos utilizar essa palavra aqui, que a gente falou, foi ressuscitado, foi purificado, nos deu entendimento. Se a gente não entrar no processo de santificação, ele pode voltar a ficar sujo. Ele pode voltar a ficar morto. Eu ouvi uma frase assim, ó, santificação é igual banho, se não tomar fede, tá? Então, amado, não deixe de orar. Não deixe de ler. Não deixe de viver. Porque você talvez não possa sentir, mas quem não faz isso, a alma está fedendo e não sabe. E quando ela se deparar com um dilema, sabe o que vai manifestar? O pecado. E qual vai ser o condutor disso? A carne. A carne. Entende? Santificação. Isso passa pela oração, pelo jejum, pela palavra, pela vida íntegra. Jesus Cristo disse assim, ó, Mateus 5, 3. Bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito, aquele que tem um coração quebrantado, que de fato tem um coração voltado para o Senhor. Bem-aventurados são esses. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto. Por que está pronto? Porque Deus soprou, te ressuscitou. Agora, vigia, ora, santifica. Aí ele vai dizer, mas a carne é fraca. A natureza caída ela é fraca, ela precisa ser mortificada por meio da oração, da santificação, jejum, palavra, para que você esteja firme. 2 Coríntios 7:1, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia, da carne e do espírito. Da carne, o mesmo Paulo, Marcelo, que interessante, né? O mesmo Paulo que falou em Tessalonicenses, corpo, alma e espírito, poderia colocar aqui. Não colocou.
Não colocou. Purifiquemos de toda imundícia, da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, se a gente não santificar a nossa vida, amada, a nossa vida, o nosso ser, a gente corre o risco de ser envolvido nas imundícias que outrora vivemos. E eu quero agora aqui, irmãos, entrar no sentido de que, se o espírito, a alma, que é o fôlego de vida, que traz existência a essa matéria nossa aqui, quando nós morremos, a matéria cai por terra. A matéria cai por terra. A morte sela esse nosso destino eternal. Eu disse aqui na mensagem passada também até, de domingo também. A morte sela. Tiago diz assim, ó, Tiago 2,26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras também é morta. Quando nós morremos, o nosso espírito sai, já era, o corpo cai por terra, acabou, está ali, está morto. Só que entra esse novo conceito aqui, novo não, né? Mas esse conceito. A alma pode sair do corpo, então? Em quais circunstâncias? Quais circunstâncias? Eu já falei uma morte. Qual seria um outro? Arrebatamento de sentido. Alguém pode chutar um outro? Dormindo, né? Mas dormindo talvez seria mais ligado ao que a Cris falou, né? Um arrebatamento de sentido. Vamos lá. Alguém pensa em alguma outra coisa? Se a alma sai do corpo, em que características? Em que situações? A morte é uma delas, é fato. Tiago disse, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem a obra, ela está morta. Oi? As experiências com Deus, Experiências com Deus. Deus que são relatados muitas vezes, pessoas que passam por coisas assim, graves. Vamos pegar aqui duas referências, e como eu sempre gosto de pegar o conceito, né? Princípio de primeira menção, vamos lá no Gênesis. Gênesis 35. Versículo 16 em diante. Esse texto aqui é interessantíssimo. Vem achar, lê pra gente aí. Duas referências aqui que a alma sai do corpo. Fala da morte de Raquel. Show. Lê aí, Marcelo, comigo. Por favor, mano. Oi? Não, Gênesis 35. 35, 16. Morte de Raquel. É. E partiram de Betel, e havia ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata. E teve um filho, Raquel, e teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. E aconteceu que, saindo-se-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome Benoni, mas seu pai o chamou Benjamim. Assim morreu Raquel e foi sepultada no caminho de Efrata. Esta é Belém. Amém. O que aconteceu aí? Oi? Morreu. Ela morreu. Mas olha como é que o conceito hebraico trata. E saindo-lhe a, como se parece que viu. Entende isso? E saindo-lhe a alma. Aí, aspas ali, né? Porque morreu. Ela teve um parto difícil. E nesse trabalho de parto ela não resistiu. E a Bíblia diz, saindo-lhe a alma. E aí o corpo dela apagou. Minha irmã Sandra, lê para mim Atos 20. Olha que interessante também.
Atos 20, pode ser o versículo 9 e versículo 10. Isso, Eutico. Assentados numa janela, caíram no terceiro andar, e tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, que foi levantado no outro. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abençoando, disse: não vos perdeis, que a sua alma nele está. Olha isso que interessante. Olha que interessante isso aqui. Porque aqui a Bíblia não relata que saindo-lhe a alma, mas a Bíblia é muito clara aqui em dizer, versículo 9 aqui na parte final do texto. Lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo e foi levantado morto. Morto. Isso foi a perspectiva de quem estava vendo. E Lucas está relatando. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis. Por que não vos perturbeis? Porque o povo ficou, Eutico morreu. Meu Deus, que tragédia! Como, por exemplo, teve uma menina que morreu, não sei se vocês soube, vocês estão em Guapi. Teve uma menina que morreu no culto, deve ter 2 meses por aí, lá em Guapi. Numa igreja lá. Vocês ficaram sabendo disso lá? Ou não, você lembra? Eu fiquei sabendo. Postaram aí no Facebook, um montão de rede social aí. Jovem a menina. Jovem. Passou mal, infartou, saiu, caiu ali, já sem vida. Meu avô, ele morreu dentro da igreja, sentado no banco, lá do culto. É mesmo? Sentado no banco. Caramba, só. Lembra que ela foi embora. Eu estava no culto do apóstolo Paulo. E a Bíblia diz que foi levantado morto. Mas Paulo olha para ele, abraça e diz: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. A alma dele está ali, a vida está ali. Paulo é um homem que vive sobrenatural, ele tinha um espírito da sabedoria de Deus. Fala, Mas King James já diz assim, não vos alarmeis, pois sua alma vive. Sua alma vive. Interessante essa lição aí, sua alma vive. Vida. Então vemos aqui que a alma pode sair do corpo? Sim, principalmente na questão da morte. Morreu a alma. Você vai chamar a pessoa ali, vai sacudir. Ela não vai agir. Ela não vai. Então nesse caso o rapaz caiu, mas não morreu. Não morreu. De repente desmaiou. Assim, de repente desmaiou no caso. Eu vou acreditar que ele morreu. Que Deus ressuscitou. Mas a alma dele estava viva ainda, não saiu de mim. Mas a alma. A alma não vai. Acho que meu tempo deu uma saída. Tipo assim, na hora que a alma ia sair fora do. Fica aí. Não, fica aí, eu quero fazer um negócio nessa igreja. Tá bom. Aí vai lá, Paulo e. Entende? Pastor, essa autoridade que Paulo teve, todos nós podemos ter. Sim, eu talvez não digo nem autoridade, mas sensibilidade. Sensibilidade. É. E autoridade eu falo no sentido espiritual. Sim. O entendimento dele. Nós todos estamos lá para aprender que quando estamos numa situação como essa aí, podemos passar e ter a oportunidade de aprender o espírito da morte que está ali atuando para que Deus opere essas maravilhas. Isso daí a gente está vivo, já tem experiência. Sim. Eu já tive meu irmão sair. Sim. Lá em Niterói, ele dentro do pronto-socorro, ele estava com uma dor muito forte, ele morfina. E ele é alérgico. E no momento que a enfermeira aplicou a morfina nele, começou, né, eles botam uma quantidade assim enorme, ele foi embora, os olhos dele ficou todo branco, e a enfermeira parou de dar e ficou correndo. Aí eu coloquei a mão na cabeça dele e repreendi. Tipo assim, ela matei o homem, tipo assim, ela pensou. Na cabeça dela, eu acredito que ela falou que matou, porque ele foi embora, ele apagou. E ali naquele momento eu fiquei sozinha ali dentro, e eu repreendi o espírito da morte. Eu falei, Senhor, eu repreendo o espírito da morte dele. E ele respirou de novo, porque ele já estava apagado. E é interessante porque a Bíblia trata a morte como se fosse um espírito mesmo. Um espírito. Ela é um espírito. Tanto que no final de tudo,
A Bíblia diz que a morte e o Queena serão lançadas no lago de fogo. E a morte e o Hades também vão dar os seus mortos. Que mortos ali? É o corpo? Não. É o quê? A alma. O Hades vai entregar, a morte vai entregar. Porque a morte se alimenta disso. É disso que ela se alimenta. E tem aquela passagem do apóstolo Paulo que ele fala que ele foi arrebatado também. Ele fala, se o Espírito... Vamos ler, abre aí. Abre aí. É isso mesmo. 2 Coríntios. Esse já é um outro conceito de como a alma sai do corpo. 2 Coríntios 12, versículo 2 e 3. Não lembrava? Ah, tá. 12, versículo 2 até o 4. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que o homem não é lícito falar. Você percebeu, irmão? Ele diz, se no corpo ou fora do... Como é que ele saiu fora do corpo? Mas ele também não tinha essa certeza. Se foi em espírito, Se foi no corpo, se fora do corpo. Mas dá para saber que foi no espírito porque Paulo não morreu. Ele foi arrebatado, o espírito dele saiu, a alma dele saiu, Deus o levou a essa experiência dele ver o reino. Ele diz, para mim não foi lícito falar, para João foi. Para ele, João também foi ela. Tá? O espírito, vamos ver? Apocalipse. Apocalipse 4, versículo 1 e 2. Sempre quando a gente lê o Apocalipse, lembre, João está exilado na ilha de Pátmos. Então tudo que ele relatou, tudo que Deus mostrou a ele, falou, foi uma visão. E ele teve essa experiência aqui. Apocalipse 4, versículo 1 e 2. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, olha que lindo, amado, e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, aleluia, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Imagina o velho ancião, amado, lá em Pátio. mas o espírito aqui está com letra maiúscula. Na minha está com minúsculo. A minha está maiúscula. A sua está maiúscula? Você está com o aplicativo aí, Fernando? Está com aquele que eu te passei? Tá, deixa eu dar aqui rapidinho. Então vamos lá, só para a gente tirar essa dúvida. Só para a gente tirar essa dúvida. Agora, deixa eu ver aqui. Aqui, até na versão da Bíblia aqui no aplicativo, também está em letra minúscula. A sua está minúscula também? É. Está aqui, pneuma. Aqui, ó. Ih, tem muita coisa aqui, muito conceito. Mas vamos ler tudo? Posso ler? Ó, o primeiro ponto. O terceiro da Trindade de Deus, o Espírito Santo, conjugal, coeterno, com o Pai e o Filho, às vezes referindo a forma, enfatiza uma personalidade e caráter do Espírito Santo, às vezes referindo a forma, enfatiza o seu trabalho e poder, Espírito da verdade, nunca referindo como força despersonalizada, o Espírito, ou seja, o princípio vital pelo qual o corpo é animado, o Espírito racional, o poder pelo qual o ser humano sente, pensa, decide, a alma, um espírito, ou seja, uma essência simples, desprovida de toda ou menos de uma matéria grosseira, dotada do poder de conhecer, desejar, decidir, agir, um espírito vivente, uma alma humana que deixou o corpo, o espírito superior do homem,
mais inferior ao de Deus, ou seja, um anjo, a disposição e influência que enche e governa a alma de alguém, a fonte eficiente de qualquer poder, afeto, emoção, desejo, um movimento de ar, uma brisa suave, um vento, daí um vento em si, um sopro nas narinas ou na boca. Ou seja, o que esse original aqui quer nos explicar? Que a palavra espírito ela pode referendar vários conceitos. Mas qual o conceito do texto que a gente leu? Aí a gente vai saber se de fato a tradução está certa. Se é o Espírito Santo ou o Espírito do homem. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como voz de trombeta, ouvira falar comigo e disse: sobe aqui, ou seja, o próprio Deus chamando ele, sobe aqui, mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. E logo, o versículo, fui arrebatado em... Não pode ser o Espírito de Deus. Tem que ser o Espírito de quem? Do próprio João. Do próprio João. Diga. Essa explicação que o Espírito acabou de dar, ela está mostrando que a alma e o Espírito é a mesma coisa. Sim. Na minha está aqui assim, ó, imediatamente estava eu no Espírito, ou seja, eu e João. Eu, João. Exato. Que versão é essa daí, ó? Diferente. Oi? É? Mas qual dela? 1611? Quando que o Senhor sopra foi vivida em Adão, Aham. ele é imediatamente o Espírito de vida, foi alma e Espírito. Exatamente. Eu também fui mais tendencioso, principalmente depois de estudar sobre isso. Mas eu não digo que quem pensa que corpo, alma e espírito são outros elementos também do próprio ser humano, também esteja errado, porque tem referência bíblica para isso. Entende, Ana? Mas eu compactuo mais com essa linha de entendimento. Pastor, Oi? que animais têm alma? Alma vivente, de existir, de viver. Morreu. Pastor, essa questão até eu vou comentar também com o irmão Glaucio. Aqui me vemos também do irmão aqui, está uma versão. Na minha, por exemplo, está no versículo 2: imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Sendo que na minha está Espírito com letra maiúsculo. Por que está aí? E também não está errado, sabe por quê? Porque quando ele diz tomada, é a tradução da palavra arrebatado, que é tirado por força. Então ele está dizendo que ele foi tirado pelo Espírito de quem? O Espírito de Deus. E tirando o quê? O Espírito dele da terra, para que ele fosse levado até o céu. Entende? Também não está errado. Deus tirou o Espírito dele, a força arrebatada é isso, tirar com força, e levou para o paraíso. E aí ele teve essa experiência fora do corpo. A alma dele saiu fora do corpo. Recentemente, agora, tem um jogador de futebol que se aposentou. Não sei se vocês viram essa matéria. Oscar, lembra dele, da seleção? Eu vi a reportagem dele. Foi o único que fez o gol do 7-1. Você viu a reportagem? O que ele falou? Não vou nem falar. O que ele falou? Exatamente, não lembro. Ele Sim. falou que parece que ele subiu, conversou com Deus, e Deus falou para ele que ele ia para voltar e tomar conta da família dele. O filho dele, ele ouve a voz do filho dele falando: volta para cá, papai, volta para cá. É ele. Ele falou isso agora. Eu vou duvidar, eu não duvido depois de ler isso aqui. É tanto que ele já até parou de jogar futebol. Parou. Ele se aposentou na mesma hora, porque daqui para frente não joga mais futebol. Ele parou. Ele teve essa experiência. Ele falou: é difícil de eu explicar. Ele falou: deixa eu explicar. Ele falou: é difícil de eu explicar. Mas eu saí do meu corpo e eu tive num lugar, e era muito bom, né? Ele fala, era muito bom onde eu estava, mas só que eu ouvi a voz do meu filho falar. Ele começa a chorar e fala: volta para cá, papai, volta para cá. E ele volta. Eu não duvido, amado. Essa semana também assisti um vídeo do pastor, né, relatando sobre a morte dele. Ele via o corpo dele na sala de cirurgia, aí Deus chega assim, toca nele, começa a falar com ele, dizer o que ele estava fazendo na igreja, mostrando, né? Ali Deus mostrava para ele até as orações das pessoas, dos membros da igreja, né? Os sentimentos, o choro da esposa, dos filhos, das pessoas da igreja. E ele, tipo assim, Deus deu a oportunidade dele voltar para consertar as coisas. Só que o estrago que ele tinha feito na igreja foi tão grande que ele teve que sair da igreja
Mas tem ele... que mudar os pensamentos. Entendeu? Não aceitava porque a doutrina que ele criou dentro da igreja em relação ao não foi muito. Tipo assim, a pessoa foi criada, tem que dar, aí tipo assim, Deus mostrava as orações das pessoas, tipo assim, dava os dias, mas hoje que pegar dinheiro da pessoa para tomar um remédio, entendeu? Deus fez ele ver as orações, ele escutava as orações das pessoas. O ato de misericórdia da parte de Deus com ele é muito grande. Ele voltou, só que ele não conseguiu, só ele falou isso na igreja, as pessoas disseram que ele estava tormentado, que ele tinha passado por um trauma grande, não aceitaram a mudança. Aí ele teve que sair da igreja porque ele não conseguia consertar o que ele fez. Experiência tremenda essa daí. Oi? Sim. Achei no espírito. Porque ele estava nessa experiência de arrebatamento. Exatamente. Pastor, Oi? uma mãe dava de mamar uma criancinha recém-nascida. Aí, ela achou que tinha que dar o chuca também de água. O leite falhou, embolou, né? E essa criança se engasgou, faltou o fôlego, o ar, e veio falecer. Perdeu o sentido. Aí começaram a sacudir essa criança de um lado, do outro, botou na mão de outra pessoa, sacudindo e tal, e falando, Jesus, socorre, Senhor. Aí essa criança estava na mão da mãe e passou para a mão da vizinha. Né? E essa criança teve com o Senhor Deus, né? No paraíso. Ela viu uma porção de jardins cheio de rosas, de todas as espécies, inclusive rosas que não tinha aqui na face da terra. Totalmente diferente. E essa criança viu o homem segurando pela mão dela e carregando. Aí o que aconteceu? Essa criança queria ficar lá naquele lugar, e esse homem falou, esse homem com toda branca, branquíssima mesmo. Aí falou, não é a sua hora, você tem que voltar. Aí a criança, não quero ficar aqui. E esse homem falou, não pode ficar, aqui não é a sua hora. Aí voltou, a criança pegou o corpo de vida de novo e estava na mão de outra pessoa, não estava mais na mão da mãe. E a criança testemunhou isso daí? A criança testemunhou esse relato, né? A criança testemunhou. Essa criança ouviu da mãe o que aconteceu. Aí eu não entendi. Quando a criança voltou, né, ficou maior de idade e tal, aí a mãe contou o relato, relatou o que aconteceu com ele. E a criança depois falou para a mãe. Tá. Falou para a mãe o que aconteceu. Entendi. E essa questão da alma sair do corpo, ou do espírito sair do corpo, é tão interessante que Jesus falou algo similar, Estevão também disse. Você lembra como é que foi no final da morte deles? O que Jesus falou e Estevão falou? Falaram as coisas muito similares. Em tuas mãos entrega o meu espírito. Jesus disse isso, Estevão também disse isso. Note que eles tinham esse entendimento que a nossa alma sai e tem que ir para Deus. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Estevão também disse isso. E note, lembra que eu falei? Orarei com entendimento e cantarei também com entendimento. O que Estevão falou, Jesus falou, ele não falou da boca para fora. É um salmo. Vocês sabiam disso que é um salmo? É um salmo. Então eles tinham essa consciência bíblica, teológica, essa teorreferência, de que a alma tem que voltar para o Senhor. E quem anda na presença, a alma volta para o Senhor. Eles dizem salmo, referência? Salmo 31, se eu não me engano, está aqui. Salmo 31, versículo 5. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. E é interessante que o Salmo diz isso aqui, ó. Tu me redimes, Senhor, Deus da verdade. Vem de remissão. Então eu vou ser remido pelo Senhor. Por isso eu encomendo o meu espírito a ti. Aí entra, mano.
Se, quando a alma sai do corpo, o corpo perece, a alma também fica dormindo, o sono da alma é verdade? Essa verdade bíblica, é isso que a Bíblia diz? Vamos pegar o texto que, geralmente são os adventistas, né, que pregam isso, né? Vamos pegar os textos que eles utilizam? Vamos lá, abre junto comigo. Salmo número 6. Versículo 3 a 5. Todos abriram? Vou ler na minha versão aqui. Até a minha alma está perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor. Livra a minha alma. Salva-me por tua benignidade. Porque na morte não há lembrança de ti. No sepulcro, quem te louvará? Bem sugestivo, né? Bem sugestivo, né? Aí eles afirmam, vocês estão vendo aqui? Porque na morte não há lembrança. Morreu, não há lembrança de mais nada. A alma fica dormindo, esperando o arrebatamento, ela não tem lembrança mais de nada. E ela só vai ressuscitar na volta de Cristo com a glorificação do corpo. E ele diz, no sepulcro, quem te louvará? Mas o que Davi estava querendo dizer? Será que Davi está querendo dizer isso? O que Davi está querendo dizer aqui? O que vocês interpretam? Como vocês leem? Como vocês entendem? Ele estava falando de louvor no corpo, né? Não na morte. O sepulcro e sepultura, né? Foi falar semana passada, ela falou o corpo, não a alma. O que Davi está querendo dizer é, Senhor, livra-me dessa aflição. A minha alma está aflita. Se eu morrer, não vai ter sentido eu te adorar. Eu tenho que te adorar, Senhor. Por favor, livra a minha alma. A minha alma está aflita. É isso que eu queria dizer. A aflição da vida, não da morte. Porra. Aí eles pegam esse outro texto aqui, Eclesiastes 9. Isso aqui é um texto célebre do sono da alma. Eclesiastes 9, versículo 5 e 6. Leia o toquinho de James aí, Barão, como está? Leia, Eduardo, por favor. Só que o James? Está achando? Tantos textos, eles vão pegar esses textos e só isolado, né? Para eles. Mas os mortos não sabem mais nada. Não haverá recompensa para ele, nem mesmo lembranças restaurando acerca de sua pessoa. O 6. Assim, o amor, o ódio, a inveja, a muitos deixarão. Nunca mais terão parte em nada do que se passa debaixo do sol. Amém. Sugestivo, né? Sugestivo, né? Fala, Marcelo, você quer falar? Não, você quer falar? Lê aí para mim, por favor, capítulo 1 de Eclesiastes. Para mim, não é contraditório. É. Ele está explicando que está perecido para as coisas debaixo do sol, para a vida que a gente leva. É, não fala da alma, não fala do corpo. Lê o capítulo 1, versículo 13 e 14 aí, Marcelo, por favor. De Eclesiastes. Primeiro, lembra de que eu sempre falo? O texto, leia sempre o seu contexto, versículos anteriores, posteriores, ou às vezes você tem que ter o conceito de todo o livro. E quem está escrevendo? A gente perguntar, Salomão.
Qual é o estado da vida de Salomão? Qual é a época da vida de Salomão? Final da vida. Final da vida. Ele está refletindo. Ele está filosofando sobre a existência. Aí ele está escrevendo. Versículo 13 e 14. Pastor, acho que eu li o 9,5, mas Deus quer. 9,5, eu escolhi. Capítulo 9, versículo 5. Não, 9,5. 9,5. Tá no sono, mano? Tá no sono. Leia, Marcelo, leia, mano. 13, 14? Isso. Não, Eclesiastes 1, versículo 13 e 14. Isso. E apliquei o meu coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Ó, que tudo que sucede. Debaixo do céu. Ó, continua. Esta enfadonha ocupação deu Deus aos filhos dos homens, para nela os exercitar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e aflição de espírito. Simples, amor. O que Salomão está querendo dizer não é que a alma dorme quando morre. Ele está querendo que debaixo do sol, aqui, é só aflição que a gente tem. E quando morre, sentimento nenhum há. Você vai falar com o outro, ele vai expressar alguma coisa? Vai expressar amor, ódio, raiva, inveja? Então, ele morreu. Mas eles sustentam, argumentam isso com unhas e dentes. Com unhas e dentes. Pode pegar até o próprio Rodrigo Silva, né? Um homem muito inteligente, tem doutorado, mestrado, enfim. Ele afirma isso de maneira muito categórica. E o próprio texto dela explica, gente, como que as pessoas acreditam nisso. Mas Para você explicar o catolicismo. Mas, por exemplo, nosso corpo cansa e dorme porque é físico. A alma não é física. A alma não é física. Sim. Tem a ver com dormir ou tem a ver. Como é que é? Fala de novo, meu irmão. O nosso corpo é físico, mas depende de descansar, dormir, porque é Sim. físico. Sim. A alma já é espírito, e não cansa. Sim. Naturalmente, não físico humano. Sim. Mas, por exemplo, ó, por mais que a alma não tenha o mesmo cansaço que o corpo físico, a alma cansa pelas aflições da vida. Isso, o que vai nos dar consolo? Só o próprio Senhor. Só Ele para nos dar esse consolo, porque só Ele conhece o nosso espírito. Qualquer coisa dessa terra não vai sanar, não vai conseguir resolver. Quando a gente está dormindo, mas o corpo está ali, né? Ah, tá. Entendi. A gente está dormindo, o corpo está ali, apagado. A alma não dorme. Como é que se explica os sonhos que a gente tem? Aí só um psicólogo, não, eu não sei esse negócio não. Porque já teve sonho que parece... Aí é melhor observar aquele versículo que está escrito que é para a gente não ir ler o que está escrito. Porque tem sonho que parece tão real e Tem, isso aí acontece. Não sei não, vamos na eternidade, eu vou perguntar para a eternidade lá. A gente vai ter resposta. Ah, pastor, A gente pode pensar que o Senhor guarda a alma. O quê? A gente pode pensar que o Senhor guarda a alma. Ele guarda o nosso ser, né? Ele guarda o nosso ser. Mas aí, quando morre, ela se separa. Se separa, mas volta para quem? Para Deus. Para Deus. pastor, mas sustentar esse texto de Eclesiastes aí como se a alma estivesse dormindo, e é contradizer o que o próprio Cristo falou na parábola de Lázaro. Vamos para ela. E o próprio João, quando ele vê as almas numa aventura da natação. Também vamos ler, mas vamos lá, a gente já vai para Lucas, mas antes de Lucas, vamos lá em João. João 11. Sempre quando a Bíblia fala que fulano está dormindo, não diz que ele está dormindo, que a alma está dormindo, diz que ele morreu. Entende? Jesus, ele falou sobre isso e os discípulos não entenderam, depois ele teve que ser mais claro. Né? Ele diz isso. Ó, João 11, versículo 11 a 14 diz assim, ó, fala da morte de Lázaro. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu vou despertá-lo do sono. Ó,
Lázaro estava dormindo? A alma dele estava dormindo? Aí, ó, disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dormes, estarás salvo. Mas Jesus dizia isso da sua morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do quê? Do sono. Eles não entenderam. 14. Então Jesus disse claramente: Lázaro está morto. Morto. Eu vou trazer ele de volta. Vamos lá para essa parábola aqui, que ela é o checkmate. Lucas 16. E a gente já viu que a alma não dorme, lembra? E agora a gente vai ver claramente que a alma não dorme. E mais, além de não dormir, a alma também, ela é o quê? Imortal. Imortal. Cris, você leu semana passada, pode ler para a gente de novo? Essa parábola, a partir do versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ele abriu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os seus bens em tua vida, e Lázaro somente os males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ao Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém. Olha como a morte, como a alma, ela é imortal. Quem que está lá quando o rico morre e a Bíblia diz: no Hades ele abre os olhos e ele vê ao longe. Eu não falei isso aqui também na última oportunidade. Esse ao longe que o texto relata, não é simplesmente uma visão de alguém que está embaixo e olhando para o alto. Ao longe eu estou aqui, o Fernando está lá, ó. Ele olhou ao longe e ele viu quem? Ele viu Lázaro e Abraão. Quanto tempo Abraão tinha morrido? E a Bíblia diz que ele estava lá. E se a alma dele estivesse dormindo, estivesse no sono, ele não estaria sentindo o que ele sentiu, estou atormentado nessa chama. E pede, manda, né? Ele fala: manda que ele molhe a ponta do dedo, me refresque a língua. Necessidade. Mas era a nossa língua, a matéria que ele estava vivendo. Mas a alma dele está lá. E ele estava com essas necessidades. Porque são necessidades que são intrínsecas da nossa alma, da nossa essência, do nosso ser. Mas ele está lá. O texto é muito claro em dizer que a alma não dorme após a morte. Pelo contrário, ela está em plena atividade. Consciente. Ele falou: eu tenho quantos irmãos? Eu tenho família. Eu deixei eles lá. Como é que vai ser? Eu não quero que eles venham para cá. Eu falei: não, ele tem Moisés e os profetas que ouçam. Então note que a alma ela fica em plena atividade. Entende isso? É muito claro o texto. É cheio de detalhes, rico em detalhes. O que causa confusão, pastor, também como foi falado, é essa tradução, né, das palavras. Né? Ela leu ali inferno, aqui está escrito Hades. Aí às vezes ela está inferno e Sheol. Nem foi falado. Aí numa outra versão, eu vou falando Lago de Fogo, que é Gehenna. Tártaro, que é uma vez só, em 2 Pedro 2, que é falar de um outro compartimento. Então, a imortalidade da alma era uma realidade, amado. Vamos lá para o texto que o Marcelo falou também. Já estamos entrando na parte final. De Apocalipse capítulo 6, versículo 9
a 11. Mais uma visão de João, ele disse: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar, eu expliquei o que é esse altar aqui, na última oportunidade, debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E olha só, vê se a alma está dormindo. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, os seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. Então, pastor, a gente estava vendo um carro agora conversando, eu estava falando com ele sobre a aula de semana passada. Aqui é mais uma prova de que eles não estão no céu ainda. Né? Sim. Porque lá foi falado que Abraão estava consolando a Lázaro. E esse sentimento de vingança que as almas têm aqui ainda não pode entrar no reino de Deus. Porque a justiça pertence ao Senhor, eles estavam querendo isso daí. Por isso que lá fala que Lázaro estava sendo consolado. É isso? Exatamente. Aqui também, basicamente, eles foram consolados. Deu ali para que eles repousassem. Calma, o tempo da justiça vai chegar. Não é agora. E não é da sua maneira, vai ser da minha maneira. Entende? Sim, pastor. Então, por isso que lá em Gênesis 2:7 diz: o Senhor formou o homem do pó da terra, ele soprou, ele como ficou ser vivente. Ser vivente. O corpo é mortal, que é feito do pó da terra, mas a alma é imortal. É imortal. Eu não coloquei aqui, mas tem referência de Eclesiastes. Acho que o Marcelo citou aqui mais ou menos, a gente não deu referência. Se eu não me engano, é Eclesiastes 12. Que o corpo volta ao pó e a alma volta a Deus que o deu. Se eu não me engano, Eclesiastes 12:5 fala sobre isso aí. Se alguém achar, depois lê pra gente aí para confirmar. 12:7? E eu vou ler essa última referência aqui, amados. Apocalipse 20. É isso mesmo? 12:7? Amém. Eclesiastes 12:7. Apocalipse 12, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre ele, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e nem receberam um sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. A alma é imortal, o corpo não. E o grande pilar da nossa fé qual é? 2, a ressurreição. E na ressurreição, Deus traz o corpo para se juntar novamente com a alma. É esse nosso corpo aqui? Não é especificamente esse corpo aqui. Até porque a Bíblia é muito clara em dizer, e Paulo fala isso em 1 Coríntios 15, que corpo e sangue não podem herdar o reino de Deus. Agora, como é que é essa matéria, pastor? Porque o nosso corpo será semelhante ao de Cristo. Cristo comeu, o batamento atravessou a parede. Então, é uma estrutura corpórea que a gente só vai entender na eternidade. A Bíblia diz que é um corpo incorruptível, ou seja, que não vai perecer. E é um corpo imortal, porque a alma é imortal. Então, essa doutrina do sono da alma, ela é uma falácia, ela é uma heresia, ela é uma farsa.
A Bíblia não apoia isso. A Bíblia não referenda isso. Pelo contrário, a Bíblia diz que quando o homem morre, ele abre os seus olhos no seu destino eternal, para no final do grande trono branco ele receber o juízo final. Se não passar na primeira ressurreição, quem passar da segunda já sabe para onde vai. Amém, amados? Podemos terminar? Ficou alguma dúvida? Então não temas aquele que pode matar o corpo e não pode matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Esse a gente deve temer. Amém, irmãos? Fique de pé junto comigo. Acho que foi também interessante. Vou deixar aqui, depois você leu também, Lucas 20, 34 a 38. Fala algo muito interessante também acerca desse assunto que a gente vai estar tratando. Vamos orar, amado. Irmã Sandra, faz uma oração, por favor, menina, em Jesus Cristo. Salve a igreja na paz do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Altíssimo, grande, poderoso, eterno, maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz. Diante de Ti aqui estamos, Senhor, mais um dia, porque o Senhor permitiu, Pai. Porque é a Tua vontade, Senhor, que possamos sair daqui cheio da Tua graça. Porque mais uma vez aprendemos de Ti, Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, nos abrir o entendimento. Continua, Senhor, a fazer com que a nossa alma, Deus, se alegre em Ti todos os dias da nossa vida. Nos encha, Senhor, com Teu Espírito. Traz, Senhor, a memória aquilo que traz esperança. Que todos os dias, Senhor, nos alegremos ao acordar, ó Deus, que só em Ti há felicidade, Pai, prazer nessa vida. Que o Teu amor nos encha, Pai. Invada nosso ser de tal forma que possamos transbordar, Senhor, para que esse mundo, Senhor, ainda seja alcançado. Sejamos usados, Senhor, aqui nesse mundo. Sejamos ousados, Senhor, em propagar o Teu nome, a Tua palavra. Trazer, Senhor, alegria àqueles que sofrem, que sentem, ó Deus, dores, que estão deprimidos, que estão angustiados, Senhor. Que todo esse estudo que temos tido aqui, Senhor, neste lugar, não fique aqui, Pai. Que possamos, ó Deus, todo dia lembrarmos, ó Senhor, absorvermos a Tua palavra para podermos sermos também bênção na vida de outras pessoas. E que o Senhor, mais um dia, Deus, possa, ó Deus, tocar nas pessoas que não têm vindo. Aqueles, ó Pai, que têm esquecido, têm estado descansados com relação à Tua obra, à Tua palavra. Visita os meus irmãos, Pai. Visita os nossos irmãos, Senhor. Continua operando nesse lugar, Deus, maravilha. Continua usando, Senhor, o pastor, a cada irmão. Ó Deus, muito obrigada, Pai, por tudo isso. Não somos merecedores, Senhor, mas Te agradecemos e que o Senhor possa nos levar, Senhor, para casa, guardados por Ti, Senhor, coberto com Teu sangue, guardado pelos Teus anjos, Senhor, nessa estrada aí que está muito perigosa. Que o Senhor nos dê uma noite abençoada de sono, que possamos viver, Senhor, tudo isso que temos aprendido, Pai. Muito obrigada por tudo. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, com todo aquele que crê que recebe. Se você é um desses, diz amém. Amém. Que a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Se o Senhor é por nós, Quem será contra nós?
E operando o nosso Deus, Quem impedirá? foi o que operou, quem pode pedir a todos a paz do Senhor, nos abençoe. Uma noite maravilhosa, um sono reparador. Que a sua alma não dorme.